Se tem uma coisa que o Vasco não pode reclamar é de sorte, né? O que tá faltando é competência. Na hora que o Vasco tem a oportunidade de entrar no G4, ele consegue cagar no pau. Você vê que ontem o Goiás empatou com o Londrina 0-0 e um detalhe, o Goiás com um jogador a mais, da metade do segundo tempo até o fim, pressionou e não saiu do empate de 0-0 e ficou ali com 52 pontos, deixou de abrir uma vantagem e fica mais próximo para o Vasco brigar pelo G4. Já tínhamos visto anteontem o CRB empatar por 0-0 com o Vila Nova. O único que se deu bem aí foi o Curitiba, que depois de uma sequência, uma seca de vitórias, conseguiu golear o Sampaio Corrêa. Depois da vinheta eu vou te falar por que eu ri com essa história do Curitiba ter goleado o Sampaio Corrêa. É inacreditável o Vasco ter perdido para o Sampaio Corrêa com uma sequência, com todo respeito à galera do Maranhão, que sabe que eu estava torcendo para o Sampaio Corrêa, mas com a sequência que o Sampaio Corrêa pegou, o único time que ele conseguiu vencer foi o Vasco. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha, que é fundamental para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Antes de começar a falar aqui do assunto Vasco, propriamente dito aí, com relação aos jogos, eu queria explicar uma coisa aqui. Eu fiz um vídeo ontem, desabafo a respeito do Riquelme, né, que deixou muito vascaíno revoltado, o fato dele ter assinado com o Carlos Leite. Alguns senhores da verdade, é muito pouco, mas a gente acaba dando atenção, né? Vieram aqui falar que não, mas isso aí é uma escolha do jogador, o clube não tem nada a ver com isso, é ele, a família, o empresário. Só sendo muito inocente para acreditar nisso. A gente viu que de repente o Riquelme passou a ser titular do Vasco. De repente, como um conto de fada, ele passou a ser titular do Vasco absoluto, e aí me aparece assinando um contrato com o Carlos Leite. A mesma coisa aconteceu com o Thales, ali que tinha um contrato com uma galera, e aí tava para vencer esse contrato, acabou aí partindo para o Carlos Leite, né? Então a gente sabe que esse cara, ele banca o Vasco, ele empresta dinheiro, ele é avalista de empréstimo, ele influencia nos bastidores, ele influenciou nas duas eleições, a gente sabe de tudo isso e sabe que rola sim essa submissão a tudo que esse cara quer dentro do clube. E é lógico que não é à toa que a gente está vendo agora um jovem que tem talento e merecia ser titular, merecia estar sendo aproveitado, mas uma pena ele só ser aproveitado por causa do que a gente sabe, por causa do que a gente acabou vendo e constatando aí, que o Vasco, para jogar no Vasco, tem que sim estar dentro de uma panela desgraçada. Isso, falar em desgraçado, tem um cara aqui que falou que o Vasco... Até eu bloqueei esse cara, que era muito cara de pau. Ele falou que o Vasco vai ficar na segunda divisão por minha culpa. É isso. Ele falou, pode me procurar aqui quando o Vasco não vai subir por sua culpa, porque você fica falando palavrão e isso atrai negatividade. Porra, meu amigo, então tá resolvido. Ao invés de contratar jogadores, gastar milhões, rios de dinheiro, vem aqui e me contrata, pô. Aí eu vou ficar falando só bem, para de falar palavrão e tá resolvido. O Vasco sobe pra primeira divisão e não cai mais. Mas é cada asneira que a gente é obrigado a ouvir. Mas tudo bem. Se você falar que o palavrão atrai coisas ruins pra mim, pra minha vida, pra minha família, eu até vou concordar com você, mas a oração é forte para que isso não aconteça. Agora, o Vasco vai ficar na segunda divisão e a culpa não é do Alexandre Pássaro, não, nem do Carlos Leite. A culpa é minha com os meus palavrões. É cada uma que a gente ouve. E uma outra coisa que teve gente falando aqui que... você fica defendendo as pessoas que passaram. Eu não defendo ninguém, cara. Eu tenho que cobrar quem tá sentado na cadeira. Eu não vou ficar aqui abrindo vídeo para ficar questionando o passado, falando do Eurico Miranda, do Campelo, né? Quem sentou na cadeira falou que não ia falar de herança maldita. E eu perguntei para eles em uma live, falou que iam resolver os problemas do Vasco sem ficar citando o passado. Por que eu vou abrir live para falar do Eurico Miranda, que já morreu, do Campelo, que já saiu, se quem sentou na cadeira disse que tinha providência?
competência. Eu tenho que cobrar de quem está sentado na cadeira. Uma vez que essas pessoas que estão agora do lado de cá passar a sentar na cadeira, vão ser cobradas do mesmo jeito. Eu tinha que dar esse recado aqui. Vamos falar do Vasco. Ontem teve jogos importantes. O Goiás tropeçou. O Goiás está dando mole, está deixando o Vasco chegar. Goiás empatou com o Londrina jogando fora de casa com um jogador a mais no segundo tempo, 0-0, pressionou, não conseguiu abrir o placar, ficou nos 52 pontos, podia abrir para 54, ou seja, o Vasco ganhando do Náutico no domingo pode ficar 3 pontos do Goiás. E aí vai ficar ali saldo de vitórias, né? Vai ter que continuar secando o Goiás para poder passar. Porque você fica 3 pontos do Goiás, eu tô falando de saldo de vitórias, mas você tem 3 pontos, tem que tirar esses 3 pontos, né? Então o CRB tropeçou no Vila e o Goiás tropeçou no Londrina. Outra coisa que me chamou a atenção foi que o Coritiba, o Coxa, ganhou, até onde eu vi, estava 3-0 para o Coritiba contra o Sampaio Corrêa. Cara, é impressionante. O Sampaio Corrêa, eu até anotei aqui, o Sampaio Corrêa nos últimos 10 jogos só ganhou de um time. Adivinha quem é esse time? Pois é, só o Vasco conseguiu perder para o Sampaio Corrêa. E olha que eu estava torcendo para o Sampaio Corrêa, né? Pra você ter uma ideia, o Operário nos últimos 13 jogos só ganhou de um time. Adivinha quem é esse time? Só o Vasco conseguiu perder para o Operário. É muito complicado, né? O Vasco dá mole para ele mesmo. Por isso que eu falo, quando chega ali para entrar, a incompetência fala mais alto, porque a sorte tem ajudado o Vasco. Eu vou dar uma moral para o nosso parceiro do canal e volto para a gente continuar falando sobre o jogo do Vasco e Náutico. Fala aí, Bruno Cordeiro. Galera, no futebol e nos negócios é muito parecido. Você, para ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. O Diniz tirou o Zeca, botou o Riquelme e o moleque tá voando. Agora, se você tem um negócio, não faz nada, não faz uma propaganda bem feita, não faz um marketing, vai continuar na sofrência, tá? Tem que mudar para melhorar. E eu ajudo o negócio a aumentar as vendas desde 2014. Já atendemos mais de 270 clientes. Você quer uma estratégia, alguém para te ajudar a vender mais, jogar pessoas no seu WhatsApp, na sua loja todo dia querendo comprar, clica aí embaixo no botãozinho, vem falar comigo que eu vou te mostrar a estratégia que eu utilizo para te ajudar. Bom, vamos lá, vamos tocar o fim do vídeo aqui para não tomar muito do seu tempo, né? A gente tem muita coisa para fazer aí durante o dia. Só um recado aqui, no início eu falei que estava torcendo pro Sampaio Corrêa, vai ter gente aí falando que torceu pro Sampaio Corrêa ganhando o Vasco. Quem acompanha o canal sabe o que eu quis dizer. Eu estava torcendo para o Sampaio Corrêa subir para a primeira divisão, assim como o Vasco. Eu acho que o povo do Maranhão merece um time do estado na primeira divisão. Beleza? Então foi isso, só para esclarecimento dos oportunistas de plantão. O Vasco encara o Náutico no domingo e tem algumas peculiaridades que eu resolvi trazer aqui. O Náutico vem de 3 vitórias seguidas, né? O atacante do Náutico, Caio Dantas, fez 3 gols nos últimos 3 jogos. E vamos ter público no estádio, vamos liberar uma capacidade de 3.000 torcedores. Então provavelmente teremos cerca de 3.000 torcedores assistindo a partida. E torcedores do Náutico, porque o Náutico é um time que tem muita torcida. Dessa vez não vai ser a torcida do Vasco como a torcida predominante no estádio. Pode ter um vascaíno ou outro lá infiltrado, mas vão ter muitos torcedores do Náutico aí para essa partida. Então é importante o Vasco ganhar, como eu falei, tem 46 pontos, vai chegar a 49. Tem ali o CRB que tropeçou, vai ficar com os 50, então o Vasco vai ficar 1 ponto atrás do CRB, 3 pontos atrás do Goiás, e vamos torcer para o Avaí tropeçar. O Avaí tem 50, e o Botafogo, que joga hoje também, vamos torcer para ele tropeçar, porque é importante a gente, esses times não se distanciarem, mas sobretudo é importante uma vitória do Vasco, para a gente continuar sonhando com o G4. Oh, meu Deus, quando a gente fala sonhando, é a confirmação da mediocridade, né? Continuar sonhando em entrar no G4 da Série B, continuar sonhando e fazendo conta para subir para a primeira divisão. É por isso que a gente protesta, por isso que a gente xinga, é por isso que a gente fala que esses gestores não nos representam. Torcer para o time dentro de campo é uma coisa, se empolgar com uma vitória, com o Nenê, com a torcida, com o Fernando Diniz, com o Riquelme ali rabiscando dentro de campo, agora mais do que nunca, né? Porque tem o Carlos Leite aí como padrinho. Agora o problema é vender ele a preço de banana, né? Para poder salvar a cara desses gestores pilantras.
E aí a gente não consegue ver perspectiva. Estamos aqui fazendo o nosso papel de torcer para esse time subir, mas sem entender como é que esse time... Vamos acreditar que o Vasco suba para a primeira divisão. Quem é o time que vai jogar a Série A? Quem é o time que vai encarar o Palmeiras? Quem é o time que vai encarar o Corinthians, o Internacional, o Flamengo? Quem é o time que estará na primeira divisão? Nas mãos desse cara, nas mãos do presidente do Vasco, Carlos Leite, na mão do seu garoto prodígio Alexandre Pássaro, na mão desses omissos aí que estão na gestão. Ainda tem um babaca ou outro que vem aqui mandar recado dizendo que o Vasco está sendo recolocado no trilho que vai direto pro buraco do teu rabo, tá bom? Eu não consigo, cara. Esses passadores de pano conseguem tirar a gente do centro. Vou desejar para você aqui um ótimo dia de trabalho, um dia abençoado. Fique com Deus. Grande abraço e saudações vascaínas.